Bom, pessoal, a nossa live hoje é o seguinte. A gente vai falar sobre cetogênese, corpos cetônicos e jejum no cotidiano. Meus filhos não estão aqui, não. Estou perguntando, cadê as crianças? Meus crianças não estão aqui. Se tivesse, minha filha, aí a live seria um... Né, Rita? Nossa, aí não tem como fazer live com criança perto. E se estivessem aqui, seria o terror do planeta. 2 crianças com 2 cachorros, vocês não fazem ideia o que é isso. Bom, fazem, né? Tem um monte de gente que deve estar assistindo a live tentando escutar e a criançada tá zoando a casa inteira. Bom, por que a gente resolveu fazer essa live? Porque eu fui fazer exercício agora, eu fiz em jejum, e eu liguei para a Rita para conversar sobre a nossa aula de ontem. A gente sempre avalia o que a gente faz no dia seguinte. Ontem a gente fez uma aula, não deu tempo de conversar, e hoje eu liguei para ela de manhã, ela estava dormindo. Aí eu liguei de novo, ela estava dormindo. Aí eu liguei pela terceira vez e falei assim, chega de dormir. E aí, eu falei, o que você tá fazendo? Ela falou assim, tô fazendo meu ritual do chá. Eu falei, você vai comer? Ela falou, não, vou fazer jejum. Ela falou, e você? Eu falei, vou fazer exercício. Você fez jejum? Eu falei, tô de jejum. Eu falei, então já sei, vamos fazer uma live pro pessoal explicando sobre atividade do cotidiano e jejum. Eu queria fazer três condições que eu acho que fica mais fácil para entender, 3 exemplos de pessoas que fazem jejum e não conseguem fazer direito às atividades do cotidiano, não conseguem focar direito, não conseguem trabalhar, não conseguem fazer exercício. Aquela pessoa que consegue mais ou menos e aquela pessoa que consegue muito bem. São três situações diferentes que eu e Rita vamos comentar aqui. Então, primeiro, Rita, muito, muito obrigado por você ter aceito o meu convite de última hora. Ter despertado do sono da beleza, porque aposto que ia dormir até... não, mas eu tô aqui, ó, tô tomando meu chazinho. Eu terminei meu ritual do chá. Não, e aí eu tirei meu celular do modo avião, porque quando é final de semana assim, eu deixo meu celular no modo avião justamente para isso, né? Para poder fazer os rituais mais tranquila e não ficar olhando tanto rede social, né? Porque rede social a gente fica meio viciado. E também WhatsApp, enfim. Daí eu acordo, deixo o celular no modo avião. E aí quando é umas 10 horas da manhã que eu tiro. E aí foi quando eu vi trilhões de mensagens do Luciano, uma mention dele no Instagram. Nossa, hoje ele acordou com a Conte, que inclusive esse é um dos nossos exemplos. Ele acordou hoje com a Conte estricnada e aí é desse jeito, entendeu? Como a minha Conte é equilibrada, eu sou uma pessoa altamente equilibrada, então não tenho esses problemas. Aquele emoji do olhinho pra cima, eu vou mandar um pra você depois da live, tá? Tá, muito obrigada. Deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. A gente sempre presta atenção, porque aqui tem profissionais, tem pessoas leigas, então a gente sempre sempre que a gente falar der uma explicação técnica, a gente dá uma esmiuçada para todo mundo entender, tá? Então, todo mundo, essa live, todos são bem-vindos. E às vezes a gente consegue... às vezes a gente fala algumas coisas mais complexas, mas logo a gente dá uma clareada para ficar fácil para todo mundo, tá bom? Então vamos lá. Primeira situação. É esse emoji aí, Rita, ó, que eu vou te dar, ó, que a Lu Bronzoni colocou aí, ó. Bom, e aí... Essa galera... mas só antes de você começar, o que eu tô fazendo aqui é que não dá pra ver. Eu tava tentando mostrar, mas eu vou fazer minhas medições agora de corpos cetônicos. Mostra pra todo mundo como faz. Vira a câmera. Então, é que eu não sei, eu não consigo direito. Mas enfim, aqui... Já dá. Já dá, né? Então aqui tem um aparelhinho que é o Ketomojo. Peraí, senão meu sangue vai escorrer aqui. Então, o que ela tá fazendo? Vai fazendo que eu vou explicando. O que é isso aí? Isso se chama Ketomojo. É um equipamento que mede a concentração de butirato no sangue. Butirato é o corpo cetônico majoritário e mais esperado durante a cetose. A gente, à medida que vai fazendo cetose, vai fazendo dieta cetogênica, a gente vai ficando cada vez mais cetoadaptado e a nossa capacidade de produzir beta-hidroxibutirato aumenta. Tanto é que no começo a gente produz muito acetato e acetona, né, Rita? E que é o que faz com que a gente tenha o hálito cetônico. Primeiro pensa a glicemia aqui deu 87, tá? Só para vocês verem. Vai falando. E aí a Rita, você fez glicemia, né? A glicemia agora, então, nesse equipamentozinho eu também tenho. A Rita que me deu de presente.
Eu não sei se ela me deu de presente ou me cobrou. Você me cobrou isso aí? Eu dei de Ah, presente. me deu. Ah, então tá bom, tá, me deu. Então ela me deu um Kitomojo que mede primeiro a glicemia e depois mede a concentração de beta-hidroxibutirato no sangue, tá? E a Rita tá em jejum e espera-se, eu não sei o teu, mas espera-se, vamos ver se ela tá boa mesmo. Espera-se valores de 0,7 a 1,4, 1,5 para caracterizar uma cetose boa. Mas ontem, 5 horas da tarde, Fala de ontem. você comeu pão lá comigo? Comeu doce? Comi pão, comi aquele Então, doce lá. eu tô curioso para saber. Quanto deu? 0,5. 0,5. Não tá bom, mas não tá péssimo. Não tá péssimo. Não tá péssimo, não. Porque assim, 0,5 pode ser que ela ou tá transportando muito rápido, ou tá produzindo um pouco menos. Ou está produzindo um pouco menos, mas está transportando rápido. Fato é, ela está em cetose? Está. 0,5 ela está. Só que poderia ser melhor se ela tivesse em torno de 0,7, 0,8, que aí garante uma produção maior e o transporte maior. Isso. Agora, acima de 1,5 já não é mais interessante, porque acima de 1,5 pode denotar uma falta de transportador de corpos cetônicos. E aí, por isso que eu quis fazer ao vivo, porque o que foi interessante que algumas pessoas sentem, né? A gente até falou isso na nossa aula ontem. Eu senti que não ia estar bom porque eu acordei com fome. E normalmente, quando eu estou adaptada, minha produção de corpos cetônicos está acima de 0,7, eu não fico com fome. Hoje eu estou completando exatamente agora, 18 horas de jejum. Normalmente, com 18 horas de jejum, eu produzo até 1,4 de corpos cetônicos. Então, eu já senti, porque eu já não acordei tão focada, concentrada, já acordei com essa fomezinha que eu não sinto normalmente pela manhã, e aí por isso que eu prolonguei o que eu faço mais, assim, quando eu acordo com fome, eu já acordo assim com a cabeça também mais avoada. O que eu faço? Então, eu aumento o meu tempo de meditação, que era isso até que a gente ia falar. Algumas pessoas se dão super bem indo e treinar em jejum. Outras, se você ainda não está no seu processo de adaptação ainda e não consegue acordar e treinar em jejum, uma das formas de você conseguir prolongar seu tempo de jejum é você meditar, aumentar seu tempo de meditação, né? Para quem pode, né? Para quem consegue fazer isso na sua rotina. Então, eu consigo meditar aí 1 hora, faço 1 hora de meditação, mais 1 hora de ritual de chá e aí vou aguentando até conseguir completar as 18 horas, mesmo estando com fome. O nome do equipamento chama Keto, de cetogênico, em inglês, Keto, Keto, Mojo, M-O-J-U. Isso aí a Rita comprou para mim nos Estados Unidos e me deu de presente numa viagem que ela fez aí, Keto Mojo. E aqui no Brasil não tem ainda. Lá na clínica, quando os pacientes chegam em jejum, eu sempre peço para o pessoal fazer para a gente medir, para ver como é que estão as coisas. E muitas vezes eu peço para o paciente comprar. Eu vi que a minha paciente queridíssima, Monique, está aí. Monique, muito legal esse aparelho para você, viu? Isso vocês acham na internet, viu, pessoal? Isso, obrigado, Gabi. Keto Mojo, é isso aí. Não sei se é fácil achar, mas creio que não deva ser difícil não, tá? Bom, eles estavam para ter aqui no Brasil esse ano já, agora em março. Então, primeiro, vamos dar o exemplo da primeira situação. Aquelas pessoas que... Vamos começar como se todo mundo nunca tivesse feito um jejum. Então, beleza. Primeiro, aquela pessoa que faz jejum e no primeiro dia já se sente bem. Existem essas pessoas que já faz o primeiro dia, percebe que está mais focada, está com mais clara evidência, que está conseguindo fazer as atividades do cotidiano de uma forma realmente eficiente. Que tipo de pessoa é essa, Rita? Primeiro a gente fala em polimorfismo, depois a gente fala em sinal. Boa. Então, aquelas pessoas que conseguem se adaptar bem, normalmente elas até podem ter alguma alteração no FTO, porque assim, o FTO, que é um dos genes que a gente mais precisa entender qual é a função dele no nosso corpo e o que ele causa quando a gente tem alteração nele. Normalmente são as pessoas que sentem mais fome, sentem fome o tempo todo. Só que ele é um gene muito ancestral, que está associado com essas questões da nossa capacidade dos nossos ancestrais. Eles ficavam horas sem comer. E eles tinham essa capacidade de adaptação boa. Então, assim, quem tem alteração no FTO são as pessoas que vão
se adaptar melhor, mas que inicialmente vão ser aquelas primeiras a dizer assim, é impossível ficar esse tempo todo de jejum, porque eu não consigo ficar mais do que 3 horas sem me alimentar. Eu não consigo fazer um jejum desses maior depois do sono, né? Que a pessoa acorda, já acorda com fome. Mas, quando ele começa a fazer, ele começa a se adaptar muito bem, porque é um gene muito ancestral. E, normalmente, se essa pessoa, quando ela começa a testar o jejum e ela fica bem, ela tem um grupo de genes que estão funcionando bem, que são os PPARs. E aí, esses PPARs que vão auxiliar na utilização de gordura como fonte de energia e também vão auxiliar nessa produção de corpos cetônicos. E também ela vai ter ali o equilíbrio dela da glicemia e da insulina. Por quê? As pessoas que têm alteração na glicemia e na insulina são as pessoas com mais dificuldades em produzir corpos cetônicos. Por que que o meu, e eu fico nessa coisa de ficar sempre produzindo? No meu caso, essa é uma, entre aspas, meio que noia minha, porque eu tenho muitos genes de resistência à insulina e de diabetes tipo 2. Eu já tive resistência à insulina, que eu tenho síndrome do ovário policístico, então é uma coisa que eu tô sempre equilibrando. E aí ontem eu sabia que hoje ia dar errado, porque eu comi uma quantidade de carboidrato, de carga glicêmica maior do que eu normalmente como. E aí eu já fui pensando, eu vou comer isso aqui, vou comer sem culpa, sem nenhum problema, porque eu sei que o meu corpo vai adaptar e vai ficar bem. E aí por isso que eu já coloquei o jejum para hoje. Então, só vamos repetir para as pessoas não se perderem. Então, essa pessoa que tem mais facilidade são aquelas que têm um equilíbrio maior da família do PPAR, PPR gama, PPR delta, PPR alfa, tá? Mais FTO e que faz FTO geralmente heterozigose, certo? Uhum, Isso começa perfeito. a fazer homozigose, que são 2 alelos de risco, já começa a ter um grauzinho mais de complicação. Então, a heterozigose no FTO, mais um equilíbrio dos PPAR, são pessoas que conseguem. Se você percebe que o rendimento foi bom, é sinal que você está conseguindo modular bem isso daí. Eu vi gente falando, eu acho que eu sou assim, eu dou muito bem no jejum. Mas existe uma segunda situação. Então, essa primeira condição que a Rita falou, sem teste genético, eu não sei o que eu sou, não tem teste genético. É só vocês prestarem atenção em como foi o primeiro dia do jejum, como foi as primeiras horas da manhã, se vocês estavam focados, estavam mentalmente cansados, se tinha muito aquele brain fog, que é aquela, você está falando e de repente some, o que eu estava falando mesmo? Então, isso é brain fog. Já Então, acorda assim, isso. Deixa eu só limpar minha câmera, eu tô incomodado aqui com essa sujeira aqui, que eu tava treinando, acho que suou todo meu celular. Bom, e aí melhorou. Melhorou. E aí o que acontece? Essas pessoas são pessoas que geralmente têm uma capacidade melhor ou maior de conduzir o jejum até por mais tempo. São aquelas que fazem 16, 18, 20 horas, melhor. Uma segunda situação são aquelas pessoas que conseguem fazer o jejum, tá? Mas que têm um pouco mais sofrido e são um pouco inflamadas, que são aqueles indivíduos que têm alterações da família dos PPAR, principalmente polimorfismos do PPAR alfa, mais PPR gama com alelos CC, fazendo homozigose alelo CC, mais heterozigose em FTO e heterozigose em MTHFR, tá? Esse paciente é um paciente que não consegue com tanta facilidade, mas não consegue com tanta dificuldade. Por quê? Mas consegue sem tanta dificuldade. Por quê? Porque ele não faz homozigose para FTO, não faz homozigose para MTHFR e não faz homozigose nem heterozigose para MC4R. Então, esse indivíduo é o indivíduo que consegue mais. Então, vamos transformar isso de uma forma mais fácil para quem não tem ideia dos grupos de polimorfismos que tem. É aquela pessoa que fica bem, que consegue fazer o jejum, mas sente um pouquinho de dor de cabeça, um pouquinho de mau humor, um pouquinho de dor epigástrica e um pouquinho de cansaço. Não aquela coisa pesada, mas que consegue conduzir normalmente. Certo? Fala, Rita. E aí, essas pessoas, Luciano, que elas falam assim, isso é super importante. Porque as pessoas acham que o jejum intermitente é só para emagrecimento, né? Esse segundo grupo, que é o grupo dos inflamados, que tem essa tendência do processo inflamatório, são as pessoas que precisam do jejum intermitente para regular a sua inflamação. Então, não é para questão de emagrecimento, é para você fazer uma regulação em seu equilíbrio metabólico. É isso que é importante. E essas pessoas são as que
precisam fazer para regular isso. Não necessariamente é para regulação do apetite, porque eu tenho muito apetite. Não, às vezes ela nem tem esse issue, ela nem tem esse problema com essas questões de apetite, de compulsão, mas ela precisa para uma regulação do seu processo inflamatório. Então, por isso que ele selecionou esses genes aí. Presta atenção, então, porque vocês têm que se encaixar em algumas dessas situações aí, tá? E algumas dessas situações aí, porque nessas três vocês vão se encaixar. Nessa segunda situação, existe um maior controle de fome. Existe um maior controle, por exemplo, da vontade de comer doce. Aí eu pergunto a pessoa assim, eu faço jejum, tá? Você fica com vontade de comer o quê? Não, eu controlo bem. Não, tenho muita vontade de comer doce, eu fico surtado, eu quero pão, eu quero massa. Muito provavelmente, esse paciente, ele tem outros polimorfismos associados, que é uma condição mais difícil de se avaliar, que é um terceiro caso quando se tem polimorfismos de comportamento. Por exemplo, polimorfismos do DRD2, tá? Mais polimorfismos do ADRB2, mais homozigose em FTO, mais homozigose ou heterozigose em MC4R, mais heterozigose ou homozigose em MTHFR e contilenta. Certo? Anotaram o que eu falei? Qualquer coisa que vocês perderam, assista a live de novo, porque isso é muito importante. Para quem atende, principalmente, é muito importante. Então, esse tipo de paciente é aquele paciente que realmente tem dificuldade. Não é frescura. Não é frescura. O paciente fala, eu não consigo fazer jejum. Porque, pessoal, tem isso. E aí tem um gene muito maldito, que chama ANKK1. Que é o gene que está com vícios. Por exemplo, 85% das pessoas que têm vício em drogas ilícitas têm alterações de ANKK1, que é difícil controlar. Então, às vezes, a gente julga muitas pessoas, mas fulano faz muito isso. Às vezes é uma alteração genética que faz com que a pessoa tenha dificuldade de colocar a vida no prumo. Então, esse ANKK1 atrapalha não só no jejum, mas atrapalha em toda e qualquer coisa que essa pessoa faça. Então, vai comer, quer comer muito. Vai beber muito. Aquela pessoa que fala assim, eu pergunto para o paciente, você gosta de beber? Gosto. Quando você bebe, você consegue tomar uma long neck de cerveja? Consigo. Você consegue? Não consigo. Se eu tomo uma cerveja, enquanto eu não tomar meia dúzia, para mim não tá ok. Gente, se isso acontece, não consigo pelo menos meia dúzia, a chance desse paciente ter pelo menos uma heterozigose e a NKK1 mais DRD2 é muito alta. Nesse caso, é mais difícil de tratar, mas o jejum é o mais importante de todos. Para modular. 3 situações que a gente colocou aqui, olha para vocês verem como as coisas são muito loucas. Aquelas pessoas que têm mais dificuldade de fazer, geralmente são aquelas pessoas que mais precisam. Que são aquelas que têm mais vício, compulsão. Por isso que vocês estudam, quando se fala de jejum, aí vocês vão ouvir falar muito do jejum como estratégia para controle de fome, de saciedade, de compulsão. Então, se vocês olharem nos protocolos, quando se vai tratar de ansiedade, de compulsão, o jejum ele está lá. Ele está lá junto. Hoje, uma série de... Até psiquiatras estão usando o jejum nas suas estratégias. Conheço uma infinidade de psiquiatras que eles encontram comigo e falam, Luciano, estou usando o jejum com os meus pacientes como estratégia de controle de ansiedade, de compulsão, que eu acho incrível. E aí é importante que, assim, o que as pessoas ficam com medo, né? Mas o jejum vai aumentar a minha compulsão e aí depois eu vou querer descontar. Isso é quando você faz o jejum errado, tá? Porque quando a gente equilibra e assim, tudo a gente também faz algumas adaptações com a nossa suplementação. Eu tenho dor de cabeça. Como é que tá a sua ingestão de magnésio? Então, se você tá sente dores de cabeça com o jejum, muito provavelmente você tá com mais alteração no MTHFR e sua ingestão de magnésio tá baixa, tá? Porque quando você faz uma boa suplementação de magnésio, você não tem essa história de dores de cabeça com jejum. Excelente, Rita. Excelente. Vocês marcaram isso que ela falou? Isso, gente, isso é de utilidade pública. As pessoas que eu vi uma pessoa escrevendo assim agora, estou com muita compulsão durante a quarentena. O que acontece? Essas pessoas que estão com muito, só fazendo um parênteses, tá, Rita? Que estão com muita compulsão durante a quarentena, muito provavelmente, tem alterações nesses genes de comportamento. E quem tem alteração no gene de comportamento, tem algumas coisas que são
chave. Chaves, Primeiro de todas, mais importante, é a suplementação de magnésio a partir de 200 miligramas. Não, eu aconselho que vocês façam isso via suplemento mesmo, porque às vezes a gente não consegue chegar na quantidade que precisa. Outra coisa é o uso de cogumelos adaptógenos, cogumelo reishi, cogumelo chaga, o lion's mane, cordíceps, que vão ajudar muito. Outra coisa que é mais fácil, mas eu estou num lugar que eu não acho essas coisas. Hoje, pela internet, a gente compra tudo. Mas, para aqueles que têm mais dificuldade de encontrar ou não está dentro do orçamento, existem alguns chás adaptógenos excelentes. Então, eu falo para vocês de um chá adaptógeno mais simples e impossível, que é o chá de camomila com melissa. É um adaptógeno incrível para quem tem polimorfismo nos genes de comportamento. Porque assim, se a gente tem essa alteração genética, faz parte ali da nossa sequência de bases do nosso código, você vai ter para sempre. Isso não vai mudar. Boa. Não vai mudar, não vai mudar. Vai continuar para sempre. Então, para o resto da vida, a gente vai fazer estratégias usando ativos, minerais, como esse que a gente está falando, para ir lá e silenciar aquela área do DNA responsável pela expressão daquelas proteínas que têm efeito mais inflamatório e que vão influenciar diretamente na expressão dos genes de fome, de saciedade, de dificuldade de saciedade e compulsão. Fato é, o que a gente tem que fazer? A gente tem que se encaixar em algumas dessas situações e começar a usar os complementos de forma adequada. O que mais, Rita, que a gente pode fazer para as pessoas que têm esses genes de comportamento extremamente alterados? Camomila com melissa. Com melissa, que é erva cidreira, tá? Em alguns lugares, porque assim, tem uma coisa, erva cidreira em alguns lugares é melissa, capim-limão. Mas os dois acabam tendo efeitos bem parecidos, tá? Se você tem capim-limão também é interessante. Chá de alecrim também, alecrim é maravilhoso. Para você que fica também, além da dor de cabeça, você fica com essa falta de foco, concentração também ajuda. Alecrim com hortelã é perfeito, tá? Alecrim com hortelã é perfeito. E aí uma coisa, aí ó, anotem. Para você que aí que fica querendo tomar café o dia inteiro para ficar ligado. Porque, e não é fome. Para quem tem tendência a vício e tem a conta lenta, ficar tomando café com cafeína o dia inteiro, isso só vai lhe deixar mais ansioso e com essa vontade maior de comer depois. Por quê? São pessoas que têm um mecanismo de recompensa muito ativado. Esse que é o grande, esse que é assim a pedra do sapato dessas pessoas. Porque o que fica? A pessoa fala assim, poxa, fiquei 20 horas em jejum. Então, logo, agora eu mereço comer alguma coisinha que me dê prazer. Logo, eu mereço fazer tal coisa. Posso dar uma dica? Para esse tipo de pessoa que tem essa coisa de eu mereço, eu vou comer uma coisa para melhorar, quebra o jejum com uma dose de chá. Ou quebra o jejum com tintura. Por exemplo, quebra o jejum com chá de camomila com melissa. É uma colher de sopa da mistura igual das duas, em 300 ml de água. Excelente. Ou então tintura, eu tenho assim na minha casa, tintura de alecrim, tintura de hortelã, tintura de melissa, tintura de erva cidreira, tá? E tintura de alcaçuz. Eu não misturo as tinturas. E aí eu vou misturando à medida que eu vou vendo como eu tô. Então, por exemplo, eu posso quebrar meu jejum, eu vou lá, coloco 2 dedinhos de água e coloco 30 gotas da tintura de melissa, por exemplo. Aí depois vou lá, tomo um chá de camomila antes e só depois vou lá e quebro meu jejum. Entenderam? Isso. Por quê? Porque eu estou usando esse jejum como estratégia para modular os meus genes de compulsão. Então, eu não vou terminar o jejum e vou me encher de carboidrato, me encher de doce de alguma coisa, porque senão você está quase chegando na linha, na reta final, você volta. Então, você está chegando e volta. Então, chegou, estica mais um pouquinho, usa os benefícios desse jejum, não só a gente só pensa em emagrecimento, né, mas para controle de gene de compulsão e continua, que a gente continua com essa, a gente trabalha essa modulação eficiente nessa região ali do DNA responsável por essas proteínas. E só depois que vocês fazem uma refeição. Toma um chá, espera pelo menos 40 minutos, 1 hora. Eles estão perguntando aí, eu acho que eles se confundiram. Chá não quebra jejum, tá? Ele só tá falando como uma estratégia antes de você quebrar o seu jejum. Antes de você quebrar o jejum.
Isso. Isso, Antes é de preparo quebrar, para você quebrar o seu jejum. Isso. deixa eu falar Que uma é o coisa. ideal. Ó, vocês estão com muita dúvida. Eu tô vendo que tem, às vezes, Nutri, às vezes DR na frente. Vocês estão com muita dúvida em algumas coisas. Que eu aconselho vocês fazerem o Epigênese, viu? Não deixe fazer o Epigênese. Falando nisso, Rita Castro, amanhã acaba a inscrição, viu? Avisa teu povo aí no Instagram. E eu vi Amanhã... até alguém perguntando, olha só, teve alguém que perguntou logo no início da live se a gente tinha algum curso de nutrigenômica. Gente, o Epigênese... Aí tem o melhor curso de genômica do planeta. Do mundo mesmo, porque igual o nosso curso realmente não existe, assim. Que a gente fala... São 11 módulos que a gente coloca semanalmente e é 100% online. Então você faz aí no seu tempo, na sua velocidade. Aquela coisa que eu falei ontem. Compra um caderno, anota tudo, pergunta para mim, para Rita, a gente dá uma super tutoria nisso, ajuda quem não entende. Pergunta nas aulas ao vivo, é o nosso espaço. Então não fez o Epigênese, faça. As inscrições vão até amanhã, meia-noite. Inscrições até amanhã, meia-noite. Até amanhã. E... muito provavelmente a gente só vai ter outro Epigênese no ano que vem. Como esse ano as coisas estão encavalando muito, a gente não vai conseguir, dentro da nossa planilha de lançamentos, lançar o Epigênese de novo. Então, acaba amanhã e só o ano que vem, tá? Se a gente lançar, né? Não sei como vai ser. Mas esse ano eu tenho certeza que a gente não mais vai lançar, porque a gente está com uma planilha de coisas para cumprir, que as coisas encavalaram e jogaram tudo no segundo semestre, né? E a gente vai ter que fazer muita coisa no segundo semestre. Isso, daí a gente explica várias coisas dessas estratégias do jejum, com detalhes, com todos esses genes, porque assim, às vezes para quem escuta a gente pela primeira vez ou é novo por aqui, deve ficar pensando, nossa, o que eles estão falando, né? Que língua é essa? Dos PPARs e do FTO e disso e daquilo, do gene disso, gene daquilo, e lá a gente explica com detalhes, tá, o que são esses genes, o que são, se você vai trabalhar com teste genético também, como que a gente prescreve cada uma dessas coisas, então lá a gente mastiga bem todos esses conhecimentos, tá? E aí estão perguntando, é para profissionais, estudantes também, estudantes até a gente super recomenda também. E sempre tem, entre aspas, uns intrometidos, né, Luciana? Que Sim. São pessoas que gostam de entender sobre o assunto, não necessariamente trabalham com isso, mas que gostam de entender o assunto para poder se entender, porque epigenética, que é o que a gente fala tanto, ele é um processo de você se entender e você se encaixar, porque, por exemplo, das 3 situações que nós colocamos aqui, são pessoas bem diferentes, e as estratégias e a forma como a gente vai fazer são diferentes. Então, por exemplo, eu e o Luciano somos, né, diferentes. Então, o que ele faz? Ele se dá super bem de acordar e já fazer. Ele acorda super cedo, ele faz a meditação dele, daí ele já vai pro treino. Porque ele é um fonte lento, né? Eu sou fonte heterozigota, mas a minha tendência é para ser mais rápida. Então, até eu acordar, e às vezes, pelas minhas alterações dos meus genes, eu já acordo querendo comer alguma coisa, assim. E aí, se eu não fosse equilibrada, eu já ia acordar querendo comer a primeira coisa que eu visse pela frente. E aí, hoje, por que eu faço os meus rituais? Justamente para isso. Eu acordo, já me estabeleço dentro dos meus rituais, faço minha meditação maior para poder segurar e conseguir fazer os meus jejuns. Então, cada pessoa, ela tem... Não existe uma coisa assim, todo mundo tem que acordar e já fazer treino em jejum. Todo mundo tem que acordar e tomar um shot disso e daquilo. Não. É o que faz sentido para você. Para algumas pessoas faz até sentido acordar e fazer, por exemplo, um café com Brain Octane, com C8. Para algumas pessoas faz sentido, para outras não. Então é isso que a gente ensina, como você raciocinar, como que você se encaixa nisso e como que você, profissional, vai avaliar seu paciente e fazer as melhores prescrições, tá? Então, ó, eu levantei aqui porque eu fui trocar de lugar, porque acho que minha bateria está um pouco baixa e não pode cair nossa live no meio, né? Então, só enfatizando, quem não fez o Epigênese, faça. Primeiro, que vai acabar essa amanhã. Segundo, que é um divisor de águas. Tudo que a gente está falando aqui, a gente fala com muito detalhe lá e todo mundo que faz gosta. Dividem quantas vezes der para dividir lá, facilita a vida de vocês, mas não deixem de fazer. Ó, o Léo já fez, ó, estudantes aproveitam muito o curso. Estudante, o Léo fez
Exatamente, foi um dos nossos alunos, assim, super destaque, porque, assim, os alunos e muita gente que acha assim, nossa, não entendo nada disso, esse assunto muito difícil. É exatamente para você esse assunto, porque como a gente começa, né, tudo do princípio, né, então os primeiros módulos bem da estaca zero, assim, se você não entende nada de genética, se você não entende nada de epigenética, a gente começa da estaca zero explicando o que é um DNA, o que é um polimorfismo, o que é... Ô, Léo, coloca pra gente o link aí. Tem muita gente perguntando onde tá, como funciona. O link de inscrição, Léo. Vocês podem ir lá no meu Instagram, lá no azulzinho, tem aquele Linktree que tem lá Epigenes. Só clicar já vai direto. Ou epigenes.com.br. Epigenes.com.br. É só ir lá que você conseguir fazer inscrição. Para vocês terem mais detalhes do curso, dá uma olhada lá. Mas é um curso 100% online, em que vocês vão assistindo as aulas, tem mais ou menos 2 horas de duração, e a gente coloca um monte de material complementar para vocês lerem, para ajudar a compreender todo aquele universo novo que a gente coloca ali, como fazer essas associações e principalmente intervenções, que a gente fala muito de jejum, de psicoestratégias, de cetogênica, quais os principais ativos que são usados e coisas do tipo. E de uma forma muito aplicada, em que vocês já conseguem colocar em prática. Esse aí, ó, que o Léo colocou, epigenes.com.br. Eu sei que aqui tem um monte de ex-aluno do Epigenes, obrigado por vocês estarem aqui. E é isso aí. A gente se encontra lá no Epigenes, inscrições até amanhã, à meia-noite. Né, Rita Castro? Isso mesmo. E aí a gente tem 2 momentos de aulas ao vivo em que a gente interage, tira todas as dúvidas. Então, esse é um momento muito importante para isso, né? Porque, primeiro que assim, hoje em dia, né, nesse momento atual que a gente está vivendo, fazer um curso online, ele é a solução que a gente tem no momento, e também uma forma de você dar de ter seu diferencial, né, em vários aspectos, tanto para quem está querendo cuidar mesmo da saúde com mais profundidade, né, com realmente esse olhar cuidadoso, como também para os profissionais buscarem uma forma de se destacar no mercado, e porque cada vez mais vai necessitar disso, né? O mundo está necessitando mais de conhecimento que realmente faça a diferença. Isso. É isso aí, pessoal. Então, mais informações sobre o curso, é só vocês entrarem lá no epigenes.com.br, que vocês vão ter lá com detalhes. Eu tenho um monte de ex-aluno do Epigenes aí, que legal, meu Deus! Bom, vamos lá. Vamos lá, continuar aqui então. Então, vocês entenderam essas 3 situações? 3 situações em que é mais fácil, mais ou menos, mais difícil fazer jejum. Se você se enquadra nessa última que a gente estava terminando, é a situação onde o jejum é mais importante. Porque naquela pessoa que tem mais facilidade, é uma pessoa que entra em certa adaptação mais rápido, que produz corpos cetônicos mais rápido, que utiliza corpos cetônicos mais rápido e que se dá super bem com uma low carb, uma cetogênica. Às vezes eu falo para o paciente, você não vai colocar jejum para mim? Eu falo, olha, por enquanto não precisa. Podemos ir numa low carb aqui que você vai ficar bem, numa cetogênica que você vai ficar bem. Agora, naqueles compulsivos, por incrível que pareça, o jejum é o mais importante. E as atividades do cotidiano, que é o nosso grande foco hoje, a gente pode melhorar para fazer atividade física, para estudar, para trabalhar. Para aquelas pessoas que têm muita dificuldade, a gente faz aquele jejum com chás, a gente usa as tinturas, fiz um post hoje, depois vai lá ler, sobre o beta-hidroxibutirato. Então, aquelas pessoas que têm muita dificuldade, acorda, logo ao acordar, vai lá, usa tintura de camomila, de melissa, para dar uma controlada. Uns minutinhos depois, vocês podem usar outra complementação com beta-hidroxibutirato e magnésio. Vocês podem pegar, por exemplo, 5 gramas de beta-hidroxibutirato e 200 miligramas de magnésio, ou comprar um magnésio qualquer que vocês encontrarem aí. Qual magnésio? Qualquer um. Magnésio de malato, magnésio treonato, magnésio inositol. Glicinato. Bisglicinato. Treonato. O que vocês tiverem de magnésio vai ser importante. E aí mistura o magnésio com beta-hidroxibutirato, num pouquinho de água, toma, e vocês vão focar mais. Passado 1h30, 2 horas, quem quiser focar e quem tiver mais dificuldade, de novo, toma uma colher de sopa do... como chama? Do ácido caprílico.
do ácido caprílico, que também vai ajudar a oferecer um combustívelzinho extra que pode diminuir um pouquinho naquela hora a produção de corpos cetônicos, mas depois aumenta. E isso é muito importante para aquelas pessoas que têm dificuldade, né, Rita? Isso. E o beta, ó, beta-hidroxibutirato, magnésio e o C8. Ah, Luciano, não tenho nada disso. Faz um chá de camomila, faz um chá de melissa, toma 3 vezes durante essa manhã, ao acordar no meio da manhã, e mais no finalzinho, quando estiver quase quebrando, que vai ser excelente, tá bom? Perfeito, perfeito. Ajuda muito. Então, assim, a gente tem vários níveis de estratégias que a gente pode ir adaptando. A utilização do beta-hidroxibutirato em si vai ser justamente para aquelas pessoas que têm uma dificuldade muito grande, que passam muito mal, que, nossa, não consigo mesmo. E a gente está dando ali um pouquinho já daqueles corpos cetônicos só para ali auxiliar nesse processo e você não ter essa coisa de, nossa, não consigo, vou ficar... Porque algumas pessoas, elas precisam passar um pouco por isso, só que tem níveis, né? De você ter um pouco da dor de cabeça, você ter um pouco da sua... de uma queda de energia mental, física e mental. E aí o beta-hidroxibutirato com um pouquinho, ele já vai auxiliar até para o seu corpo entender, porque tem pessoas que quase nunca produziram corpos cetônicos na vida, né? Porque sempre teve a insulina muito alta, sempre teve a glicemia muito alta, e aí o fígado ele só produz corpos cetônicos quando a nossa glicemia e a nossa insulina ela está regulada. Então, e aí enquanto você comer muito carboidrato de carga glicêmica alta, por isso que assim, também é importante o que você está colocando na sua janela antes, né? O que você está colocando na sua janela de alimentação. Porque quanto mais carboidratos de carga glicêmica alta você consome na sua janela, quando você está consumindo, maior dificuldade você vai ter de produzir os corpos cetônicos. Eu expliquei ontem, mas estou vendo que as perguntas são recorrentes. Então, agora a Rita vai falar, não sou eu, Luciano Bruno. Vou te fazer uma pergunta, você responde, quebra ou não quebra, tá, Rita Castro? Café sem açúcar quebra jejum? Não quebra jejum. Só responde sem derivar, só sim ou não. Não quebra, Tá. quebra. Pode fazer Tá bom. Café. Tá bom. Não. Chá. Não. 5 gramas de beta-hidroxibutirato. Não. 1 colher de sopa de ácido caprílico. Então, aí já vem a derivação. Pode derivar agora? Sabia. Deriva. Eu tenho mais perguntas. Mas você responde sim ou não. Responde só que pelo menos que depende. Tá bom. Não. Vamos dizer que não. Mas tem derivações. Porque assim, ó... Não, eu só quero que vocês entendam uma coisa. Existe a diferença entre você quebrar o jejum e você utilizar... Porque assim, o conceito de quebrar jejum é qualquer coisa que você coloca ali. Macronutriente. Qualquer macronutriente. De gordura ou de proteína. Tá travando, eu acho. Oi. Pra mim tá então, pra mim tá ótimo. E aí, qualquer macronutriente que você coloque, ele vai, entre aspas, quebrar o jejum digestivo, mas ele não vai quebrar o jejum metabólico, que é essa produção de corpos cetônicos que a gente quer. Entende? Então, é só para vocês não confundirem. Então, o jejum, por exemplo, o ácido caprílico, o MCT, o C8, ele vai quebrar, entre aspas, seu jejum, esse jejum do seu trato gastrointestinal, digamos assim, porém, ele vai potencializar, inclusive, a sua produção de corpos cetônicos. Então, ele é um marcador. Vamos supor que tem uma curva assim, daqui da produção de corpos cetônicos está assim, aí toma o ácido caprílico, ele faz assim, e depois faz assim. Ele cai um pouquinho e sobe. Então, como aqueles 25 minutos, meia hora de queda, eles são compensados por uma produção maior. Então, por isso que Rita e eu, quando a gente pergunta, fala assim, não quero. Entendeu? Porque tem essa compensação aí. Exatamente, exatamente. Então, Tenho mais pergunta. Tá, faz. 3 gramas de glutamina em jejum. 3 gramas de glutamina, quebra jejum? Não, considerando o jejum metabólico, não. 5 gramas de creatina, quebra jejum? Não. Considerando o jejum metabólico, também não. Outra pergunta. 5 gramas de colágeno, quebra jejum? Também não. Pronto. Essa live é de utilidade pública. Nossa, de utilidade pública muito. Muito. É isso. É isso. Agora eu vou te fazer uma pergunta que estão fazendo aí. Rita Castro, eu já expliquei isso também, mas help me. Não, parece tipo, aquela coisa de família, né? Que
quando é uma pessoa de fora falando, eles escutam mais. Sim, fala, né? Fulano, fala pro meu filho, eu já cansei de falar. Então é basicamente isso. Eu tenho uma outra coisa. Limão quebra jejum, Rita? Não! Não! Meio limão, não! Um limão, não! Não tem quantidade suficiente de frutose para quebrar um jejum. Não. Para quebrar jejum. Nem limão, nem própolis, nem o seu shotzinho com cúrcuma, nem clorela, espirulina. Canela, nem clorela, nem espirulina maravilhosa. Espirulina, eu tô muito no jejum. Não. Rita, eu tô com uma espirulina aqui para te dar, que mandaram para mim. Nossa, eu tô desejando, tô salivando. Eu levei lá para a clínica ontem, esqueci de te dar, sabia? Eu tô com uma copaíba, uma espirulina e um blend de pimenta da Amazônia para te dar. Eles mandaram para mim. Então. Aí eu falei, por que não mandou pro endereço dela? Foi mandar para mim. Então depois eu te dou. Bom. Tá bom. Então vocês entenderam que não quebra jejum? Essas coisas não vão quebrar jejum. Eu tenho uma outra pergunta para você que eu vi alguém falando. Os corpos cetônicos são tóxicos? Não! O que é tóxico é um processo que chama cetoacidose, que é quando a gente... Vocês viram, né? Eu produzindo aqui meus cetoacidose é acima de 15 milimol. É muita coisa. É muito. Isso. Isso tem que estar numa diabetes muito descompensada, numa alteração muito grande, assim, aquele diabético realmente que tem ali a sua glicemia acima de 200, é aquele que faz muita descompensação, que faz uso de muitas medicações. Aí esse é o que tem que ter mais cuidado com acompanhamento profissional, tá? E não significa nem que esse não possa fazer jejum. Ele tem que fazer um processozinho de equilíbrio até chegar a fazer o jejum, até ele diminuir a glicemia e até ele conseguir reduzir as medicações que ele utiliza, tá? E aí isso a gente consegue ter um efeito até metabolicamente benéfico para isso. Boa. Melhor live da quarentena. Beijo. Ó, Rita Castro, Luciano Bruno, não tem erro, viu? Hashtag não tem. Cola na gente. Rita Castro. É isso mesmo. E de ele, ó, Luciano Bruno, quando ele acorda com a conta assim, entendeu? Porque eu tava aqui meditando, equilibradinha, entendeu? Aí ele, quando ele acorda indignado desse jeito... Vou te falar uma coisa. A hora que eu desligar essa live, eu vou te ligar que eu tô com um monte de ideia. Você não tá entendendo. Eu sei. Hoje só tá começando, Rita Castro. Só tá começando. Você não sabe o que vem pela frente. E o nosso livro novo vai sair. A gente tá escrevendo um livro novíssimo em folha. E já já a gente conta mais novidades para vocês. Eu acho que é isso, né, Rita? Demos os 3 tempos, mostramos o que quebra, como fazer no cotidiano. E acho que é isso. Isso, e no dia a dia a gente vai mostrando nossas coisas, né, Luciano? No nosso dia a dia, como que a gente faz, como que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? E dando os nossos exemplos e também falando de alguns exemplos de casos clínicos dos nossos pacientes também, que vai ficando mais fácil de vocês entenderem. Exatamente. Vamos fazer mais live semana que vem? Vamos. Fechou, então. Então tá bom, tô inspirado hoje, tá entendendo? Tá, então, você tá, tô vendo sua ponte aí pipocando. Sabe por quê? E vou te falar, eu tô em jejum. Treinei pra caramba. Treinei pra caramba. Parece que meu cérebro duplica. Parece que eu tô pensando mais, aí eu fico cheio de ideia, aí eu quero fazer as coisas. É por isso que eu te liguei pra fazer live. E aí eu já quero fazer não sei o que, aí eu tenho uma ideia pro livro, aí tenho uma ideia pro curso não sei do que. Adorei. É um negócio... Imagina, as duas pessoas que vos falam agora, Rita, Castro e eu... Estão com corpos cetônicos agora no teto. Nós estamos com corpo cetônico lá em cima, a gente está em jejum. Então, vocês estão vendo o quanto isso pra gente deu certo, tá bom? Então, ó, Rita, muito, muito, muito obrigado por sempre atender. Valeu, friend. Mesmo num sábado. Love you. Love you too. E, povo, muito obrigado, viu? Vocês estão aqui, ó. Obrigado pelo carinho, pela confiança. Eu fico vendo as coisas que vocês escrevem aí. E vocês são muito carinhosos comigo, com a Rita. Obrigado pelo carinho que vocês têm conosco, pela confiança, por sempre estar nas nossas lives e tudo que a gente faz. Para quem está fazendo Epigênesis, a gente se vê lá no Epigênesis. Vou reforçar aqui. Compre um caderno, anote as perguntas, faça pergunta, pergunte na aula ao vivo, que a gente está lá para ajudar. Chega de ficar com essa nuvem aí, de não saber o que nós estamos falando, de ficar com conhecimento fragmentado, porque aprende... Isso. Não, chega disso.
vai lá, faz esse Epigênesis, assiste 1000 vezes a mesma aula até aprender. Só muda de módulo quando fixar. Só muda de módulo quando fixar. Eu tava lembrando, o Ramon, que trabalha lá, falou para mim assim, Lu, quando eu fiz Epigênesis, eu assistia 5, 6 vezes a mesma aula, para eu fixar mesmo e anotando. E é isso que vocês têm que fazer. Anotem, assistam 1, 2, 3, 4, 5 para a aula, vai procurar, vai fazer uma leitura complementar, vai para o Google, vai para o PubMed, vai para onde for, mas não deixem de aprender esses conceitos. Isso muda a vida. Muda a vida. As pessoas perguntam, por que a Rita e você tem tantos pacientes? Porque a gente trabalha direito, a gente trabalha de forma específica. A gente trabalha, a gente respeita o nosso paciente como único e atende o nosso paciente realmente como único. Tem um monte de paciente meu da Rita aqui na live que não deixa a gente mentir. Tá bom? Exatamente. Um beijo grande para todo mundo. Mas a gente vai... Eu vou ministrar curso no Brasil inteiro. Você vai no outro lugar. Viu, Nilma? Tô atendendo, que até perguntando se eu atendo online. Tô atendendo online, sim. A gente só pode atender online, né, Rita? Estamos atendendo online. Eu atendo online todo santo dia. Para marcar consulta, vão lá no meu contato. Tá lá, contato, já tem o WhatsApp. Manda o WhatsApp para a Júlia. A Júlia tá lá firme e forte. E o que precisar, a gente tá por aqui, tá bom? Um beijo para todo mundo. Bom sábado, bom final de semana. Rita Castro, tamo junto. Beijo, friends. E para quem tá no Epigênesis, a gente se vê no Epigênesis. Isso! Live vai ficar salva 24 horas. E eu vou pedir a Vânia para colocar também lá no canal do YouTube, tá bom? Boa. Tchau, tchau. Beijo, Tchau, gente. Obrigada. Tchau.